Vamos abrir em Marcos, capítulo 11, versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Verso 7. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 28. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E ainda no capítulo 24 de Lucas, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Uma última passagem no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como vistes subir. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por termos Tua palavra em nossas mãos. Que privilégio nosso. Suplicamos a Ti, Senhor, que lance luz sobre ela. Dá-nos entendimento espiritual das Tuas coisas, do Teu reino, das Tuas realidades. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, para que tenhamos um entendimento real de Tua palavra. Sejamos ganhos por ela, transformados por ela, e que o Senhor obtenha em nós o que seu coração deseja. Glorifica Teu nome. Supre-nos, Senhor, com tudo que carecemos, para aprendermos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor, seguimos mais um passo nesse assunto das Betânias. Irmãos, sobretudo, Betânia responde àquilo que nosso Senhor busca no seu coração. Betânia é o lugar onde os direitos do Senhor Jesus são reconhecidos. Betânia expressa tudo o que o Senhor Jesus busca nessa terra. Nós já dissemos que quando Ele volta suas costas definitivamente para Jerusalém, na última semana de sua vida e ministério, Ele volta seu rosto para Betânia. Os 2 movimentos foram feitos ao mesmo tempo. Porque nosso Senhor encontraria, já havia encontrado, e encontraria na sua última semana de vida e ministério, em Betânia, o que Ele não encontrou em Jerusalém. Betânia responde àquilo que o Senhor é. Maria, sobretudo, dos 3 elementos, amigos, irmãos que habitavam em Betânia, Maria representa aquilo que é mais caro ao coração do Senhor. Maria representa aquele assentar-se aos pés do Senhor para ouvir-lhe. Esse sempre é o início das Betânias. O que o Senhor mais busca no meio do seu povo, em nós, como pessoas individuais e na sua igreja, são ouvidos que o ouçam. Quando ele escreveu através de João aquelas cartas do Senhor para as igrejas da Ásia, em todas elas nós vamos ler: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A grande bancarrota de Jerusalém foi exatamente por deixar de ouvir as palavras do Senhor. E todo sucesso espiritual é consequente de ouvir as palavras do Senhor. Abriste os meus ouvidos, Salmo 40, profético de Davi com relação ao Senhor Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste meus ouvidos. O Senhor me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado
Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então, irmãos, o trabalho que o Senhor realizou em Betânia responde ao seu coração. Por isso, temos, com a ajuda do Senhor, seguido esses passos, as menções do Senhor em Betânia. São 7 visitações. O Senhor toma Betânia de um estado imaturo e até podemos dizer confuso, segundo vimos em Lucas capítulo 10, a primeira visita. E ele conduz Betânia a uma condição em que ele pode, então, sendo assunto deles, ascenso ao céu a partir de Betânia, fazer então aquela promessa a eles, garantindo que tudo aquilo que ele tinha realizado em Betânia teria uma consumação final, definitiva, garantindo também, com a sua ida, que eles receberiam o Espírito Santo para liderá-los, conduzi-los, ser para eles tudo o que eles necessitavam até que o Senhor retornasse. Então, nós não teremos condições de irmos visita a visita, as que restam, ainda restam 4 visitas, mas então entendemos que podemos, com a ajuda do Senhor, fazer uma panorâmica dessas últimas 4 visitas e vermos o que é essencial nelas. E vamos buscar seguir, então, com a ajuda do Senhor, esse caminho. Se voltarmos nossa atenção, uma vez mais, para o texto, inicialmente, de Lucas, que nós lemos, no capítulo 19 de Lucas, é dito que quando o Senhor se aproximava de Betfagé, de Betânia, ele, então, estava caminhando em direção a Jerusalém. Lucas é um evangelho muito particular em alguns aspectos. Um deles é que é somente Lucas que registra com uma ênfase muito especial o fato do Senhor Jesus ter, até mesmo no seu semblante, uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. A primeira menção desse fato em Lucas está em Lucas 9, 51. Ali, pela primeira vez, é dito que, ao se cumprirem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Esse é Lucas 9, 51. Lucas 9 marca os 6 últimos meses da vida e ministério do Senhor Jesus. Ou seja, Lucas dedica do seu capítulo 9 até o seu capítulo 24, até o fim, mais de 2/3 do seu livro, então, capítulos 9 ao 24, para 6 meses de vida e ministério do Senhor. Dentro desses 6 meses, há 7 menções distintas de que o Senhor tinha uma determinação de seguir para Jerusalém. Então, quando nós lemos esse texto de Lucas, capítulo 19, no versículo 28, nós temos aí, nós não vamos examinar essas menções, não é nosso foco, mas no capítulo 19, verso 28, nós temos a 6ª menção. E dito isso, prosseguia subindo para Jerusalém. Nós vamos encontrar isso 7 vezes, porque é uma ênfase. Jesus manifestava até em seu semblante uma determinação. No versículo 41 do mesmo capítulo 19, é a 7ª vez, a última vez. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E então o que nosso Senhor fala? Mais uma vez, esse quadro nos ajuda a entender Betânia com mais propriedade. Então, o que o Senhor fala de Jerusalém, porque ele não teve em Jerusalém, mas sim em Betânia. O que ele diz sobre Jerusalém? Primeiro, nós vemos aqui no versículo 42 de Lucas 19, com ponto de exclamação. Irmãos, são interjeições importantes. Quando nós estamos lendo, por exemplo, o Salmo 133, você se lembra qual é a primeira palavra daquele salmo? Ó. Aquele ó não nos fala muito? Sim. Porque nós éramos divididos até de nós mesmos. Quanto mais uns dos outros e de Deus. Mas agora, nós podemos viver unidos por causa do Espírito Santo que foi derramado. Nós mesmos fomos chamados à integralidade pessoal.
e fomos chamados a uma relação uns com os outros, em Cristo Jesus. Um Espírito, um Pai, um Senhor, uma fé, um batismo. Oh, como é bom e agradável. Da mesma maneira, esse A, só que esse A é o extremo oposto. É a interjeição oposta. Aqui há um lamento profundo. Nós cantamos esse lindo cântico do meu Senhor, o amor fiel. Então aquela terceira estrofe diz: de angústia encheu o seu coração, mas não hesitou e nem recuou, porque ele iria onde estávamos nós, para achar-nos. Glória ao nome seu. Então aqui nós temos essa interjeição de profundo lamento. Porque agora o Senhor sabe que nada mais resta para Jerusalém. O Senhor não tem em Jerusalém o que ele buscava, mas ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Então só resta da parte do Senhor esse lamento. Se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Então o verso 43, o Senhor fala sobre o que viria, que aconteceu mais ou menos 30 e poucos, ou 40 e poucos anos depois, no ano 70, quando Jerusalém é arrasada. Então o final do verso 44, desse mesmo capítulo, diz assim: porque virão dias em que teus inimigos te cercarão, te apertarão, te arrasarão. Veja os verbos. E tudo isso por quê? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, houve uma promessa do Senhor por intermédio do profeta Jeremias, descrita em Jeremias 29, 10. Quando Jeremias fala que o povo iria ao cativeiro, e o motivo era o mesmo desses dias em que nosso Senhor estava vivendo aqui encarnado. Na época de Jeremias, eles tinham abandonado a Deus, infiéis. Em cada monte alto, como diz Jeremias, eles levantavam um altar, um poste ídolo, para adorar um Deus estranho. Então o Senhor os mandou para a terra dos ídolos durante 70 anos. Mas há uma promessa maravilhosa ali, por causa do coração de fidelidade, de aliança de nosso Deus. Então é dito em Jeremias 29 que depois de se cumprirem os 70 anos, há então essa expressão tão linda ali: eu vos visitarei. Eu vos visitarei. Irmãos, precisamos ter profundamente enraizado em nós esse fato. Nosso Deus é um Deus que deseja nos visitar. Ele quer encontrar em nosso coração um lugar de aconchego. Que coisa mais maravilhosa é essa? E por quê? Porque, irmãos, antes não havia as menores condições. E o motivo é muito simples. Nós éramos trevas. E Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Se de alguma maneira ele viesse para ter comunhão conosco, da mesma maneira que luz afugentam, exterminam trevas, assim Deus faria conosco. Inevitavelmente. Tanto quanto a luz se aproxima das trevas e extermina trevas. Então o que ele fez? Ele assumiu essa nossa condição de separação, que a Bíblia chama de pecado. Pecado nada mais é que separação. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Se você quiser, mude a palavra pecado nesse versículo para separação, neste caso. Aquele que não conheceu separação, Deus o separou por nós. Para que nós fôssemos achegados à comunhão. Tirando-nos do ambiente de juízo e levando-nos para o ambiente da comunhão. Vida. Agora, irmãos, há mais que isso. Para esses que o Senhor já deu vida, Ele quer ser companheiro. A grande nota sobre essa visita do Senhor a Betânia, registrada em Marcos 11, capítulo 11, versículo 11, é esta. É que o Senhor em Betânia tinha não apenas um lugar de aconchego, onde seus direitos eram reconhecidos, ele era adorado, mas escute isso com muita atenção.
O Senhor também tinha em Betânia um lugar de companheirismo. Então o Senhor não apenas nos chamou da morte para a vida e nos fez filhos, mas Ele quer que os seus filhos sejam seus companheiros. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 3, no verso 14, ele diz assim: porque nos temos tornado companheiros. Algumas versões trazem a palavra participantes. A palavra exata ali é companheiros. Ela aparece também em Lucas capítulo 5, quando aquela pesca é feita, creio que os irmãos se lembram da narrativa. Quando ela termina, Pedro vai lá se prostrar aos pés do Senhor e dizer: retira-te de mim, eu sou um pecador. Lembra-se? É dito que quando eles lançaram uma rede, o Senhor deu uma ordem para lançar redes, e eles lançaram rede. Então aquela rede se encheu de peixe, se rompia, tiveram que tomar uma alternativa para que o desastre não acontecesse. Foram acudidos, trouxeram aquela rede. Então é dito no texto que eles chamaram, deram um sinal para seus companheiros. Companheiros de quê? Companheiros de serviço. Aqueles que tinham o mesmo objetivo, o barco, a rede, o peixe, o mesmo interesse, o mesmo foco. Esses são seus companheiros. Quem o Senhor chama para ser seus companheiros? Aqueles que não têm vida, o mundo. Isso é impossível. O Senhor chama para ser seus companheiros, os seus filhos. Mas nós podemos ser seus filhos, somos seus filhos. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas podemos não ser os seus companheiros. O que é necessário para sermos seus companheiros? É necessário que os seus interesses sejam os nossos. É necessário que sua mente seja a nossa. Que seu foco seja o nosso. Que sua busca seja a nossa. Então, irmãos, a grande nota dessa visita do Senhor a Betânia é companheirismo. Por quê? Bom, ainda antes de chegarmos lá, já vamos dar esse passo. Mas acho que dizendo algo anterior vai tornar isso mais claro. Quando nosso Senhor então visita Jerusalém, sobe a Jerusalém, e no verso 44 é descrito: não reconheceste o tempo de tua visitação? Se nós olharmos pouco tempo antes desse evento, nós temos, por exemplo, Mateus 23. Lá no verso 37 daquele capítulo, é dito assim: nosso Senhor está no Monte das Oliveiras, e Ele faz um grande lamento sobre Jerusalém. E esse é um lamento muito conhecido, e terrível, e maravilhoso. Os dois lados. Por um lado Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Da mesma maneira que Ele disse: Marta, Marta. Simão, Simão. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Uma grande ênfase. Aí Ele vai dizer assim: que matas os profetas e apedrejas a todos que te foram enviados. Agora, irmãos, note essa frase e que o Senhor registre no nosso coração, porque isso fala do amor dele. Escute: quantas vezes eu quis. Essa frase. Quantas vezes eu quis. Esse é o nosso Senhor. Nós temos desejado ser seus companheiros. Nós já somos seus filhos. Ele tem pleiteado pelos nossos corações. Ele tem pleiteado pelas nossas afeições. Ele tem procurado ganhar tudo o que há em nós. Por quê? Porque não basta que nós sejamos seus filhos. Nossa suprema glória é sermos seus companheiros. Lembra-se quando o apóstolo Paulo disse assim: agora eu me regozijo por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou um companheiro de Cristo. Para os coríntios ele disse: eu tenho me gastado, me gastarei e ainda mais me deixarei gastar, em prol das vossas almas. Em um ambiente que tinha sido gerado espiritualmente, uma realidade que tinha sido gerada por Paulo. Paulo era o pai espiritual dos coríntios, e os coríntios estavam desprezando Paulo, e até mesmo questionando sua autoridade apostólica. Então ele faz coisas naquela carta aos coríntios que ele diz que é loucura, que ele nunca deveria fazer, mas ele tem que fazer, para que os coríntios não se percam. Sabe o que ele faz?
ele faz um currículo. E diz para ele: sim, eu sou um verdadeiro apóstolo de Cristo. Nas fadigas, nos jejuns, nas vigílias, nos açoites. Que maravilhoso. E graças ao Senhor porque temos isso aí para nós, né? Mas, irmãos, Paulo, em função de tudo isso, mostrou que ele era mais do que um filho de Deus. Ele era um companheiro dos encargos de Cristo. Irmãos, não há nenhum privilégio mais alto nessa terra do que nós sermos companheiros dos seus encargos. Nada. Tudo mais é acessório em nossas vidas. Agora, isso funciona de uma maneira tão maravilhosa que quanto mais nós nos tornamos companheiros de Cristo, de sua mente, seu coração e seus encargos, isso que nós chamamos de nosso, são realmente e adequadamente ordenados pelo Senhor. Irmão, marido, você quer ter uma vida conjugal ordenada? Faça dos interesses do Senhor os seus interesses. E você vai só ver os resultados. Pai, mãe, você quer ter uma família ajustada? Filhos ajustados? Faça dos interesses do Senhor os seus interesses. E você vai ver as consequências. Irmãos mais velhos na assembleia, nós queremos uma assembleia que realmente tem compromisso com o Senhor, que busquemos de todo o coração os interesses do Senhor. E nós vamos ver as consequências. Uma assembleia viva, que reage à palavra do Senhor, que responde à palavra do Senhor. Então, irmãos, nosso chamamento é para mais do que sermos filhos de Deus. É para sermos companheiros de Cristo. Companheiros no caminho celestial. E então, quando o Senhor increpa Jerusalém dessa maneira, dizendo que viria sobre eles, o que acontece? Bom, nosso Senhor não era um profeta. Nosso Senhor era o profeta, com P maiúsculo. No livro de Samuel, você não precisa abrir, já vamos seguir. 1 Samuel, capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Há um versículo, no finalzinho do capítulo, que talvez seja o melhor versículo da Bíblia para nos dizer o que é um profeta. Se perguntarmos o que é um profeta. O que é um profeta nos tempos do Novo Testamento? Esqueça as predições e os prognósticos que são ênfase do ministério profético do Velho Testamento. Vamos pensar no profeta do Novo Testamento. Talvez o versículo que melhor define o que é ser um profeta está no Velho Testamento, mas fala de uma realidade nossa, do Novo Testamento. Quando o Senhor julgou Eli e sua casa, então ele disse que ele levantaria para si um sacerdote fiel. E agora escute bem o que é dito dele. E esse é Samuel. Ele procederá segundo tudo o que eu tenho na mente e no coração. Esse é um profeta. Ou seja, não é apenas uma questão de palavras em si, mas um profeta procede, e esse procede é uma palavra importante, é ampla. Ele não só tem revelação dos desejos do Senhor, mas ele vive de acordo com aqueles desejos. Ele encarna na sua vida esses desejos. O seu estilo de vida é modelado segundo esses desejos. Então ele é uma testemunha na visão e na conduta. Ele procederá segundo tudo o que eu tenho na mente e no coração. O que é um profeta? Um profeta é aquele que é companheiro do Senhor Jesus quanto a tudo o que o Senhor tem na sua mente e no seu coração. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nosso Senhor olhou para Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Por isso eles não conheceram o que o Senhor tinha na mente e no coração. O capítulo 3 seguinte de 1 Samuel, bem no final do capítulo 3, vai dizer: e então Samuel foi confirmado como profeta do Senhor. Sobretudo profeta, mais que sacerdote. Então, Deus busca em nossas vidas, daqueles que Ele já fez filhos, Ele busca companheiros. Agora, onde nós vemos isso no texto de Marcos? Vamos voltar a ele, por favor. Capítulo 11 de Marcos, versículo 11.
Essa seria a quinta menção de uma visita do Senhor a Betânia. Nós estamos no mesmo contexto. Nosso Senhor viu Jerusalém, então mantenha junto Marcos 11 e Lucas 19. O mesmo tempo. O nosso Senhor caminha por Betfagé, por Betânia, num determinado ponto do caminho, aquela estrada faz uma curva, já que Betânia está no Monte das Oliveiras. Temos aqui o Monte Calvário, o Monte Gólgota, temos aqui o Monte das Oliveiras, temos entre ele o Ribeiro Cedron. Então, para se sair do templo e ir ao Monte das Oliveiras, desce, vai em direção ao Ribeiro Cedron, atravessa o ribeiro, sobe o Monte das Oliveiras, e de um determinado ponto do Monte das Oliveiras pode-se ver o templo, mas não de Betânia, porque Betânia fica na outra encosta, oposta, do Monte das Oliveiras, a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Então, quando Nosso Senhor, caminhando de Betfagé, de Betânia, chega em um ponto da estrada e ele avista Jerusalém, a última vez, na sua última semana. E então ele chora, como nós já vimos, lamenta, e nós já lemos em Lucas 19 o que ele disse. Matas os profetas, apedreja os que foram enviados. Eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Que mestre, que Senhor nós temos, que figura é essa mais maravilhosa? Como pode o nosso Senhor, sendo quem é, usar uma figura tão íntima, tão pequena, tão doce como essa? Uma galinha que reúne pintinhos debaixo de suas asas. Então ele vai dizer, mas vós não quisestes, eu quis, vós não quisestes. Está aí de novo esse nosso maravilhoso Senhor, respeitando nossos desejos. Irmãos, o que nós queremos com Ele? Ele já nos chamou das trevas para a luz, nós devemos tudo a Ele. E o que mais nós queremos com Ele? Nós queremos ser companheiros dEle? Ou nós vamos insistir em seguir os nossos caminhos? Tenho meus planos, tenho minhas coisas, tenho meus objetivos. São palavras tão comuns de ouvirmos, irmãos. Na casa de Deus, elas deveriam ser usadas com tanta cautela. Porque quantas vezes são essas coisas mesmo que têm impedido o nosso avanço com o Senhor? Nossos planos, nossos objetivos. Ah, irmão, se o Espírito Santo pudesse encontrar lugar em nós para rasgar o véu, abrir os nossos olhos, para que nós tivéssemos uma balança definida e definitiva, instalada em nosso homem interior. Sabe que balança é essa? Ela está lá em 2 Coríntios 4. Paulo fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Nós precisamos dessa balança em nosso interior, para que nossas vidas sejam ajustadas. Ajude-nos o Senhor nisso. Porque se isso não for verdadeiro, não podemos ser companheiros de Cristo. Nós vamos viver para nós mesmos. Só o Espírito Santo pode nos mostrar, irmãos, no que nossa vida tem falhado nesse aspecto. E, irmãos, o reflexo disso nos relacionamentos da igreja, na vida da igreja e até nas reuniões da igreja é imediato. Reuniões da igreja não produzem milagres. Reuniões da igreja devem refletir milagres. De vidas que estão sendo ajustadas, vidas que estão sendo integralizadas, salvas em níveis mais profundos. Irmãos e irmãs ocupados com os interesses do Senhor. Cristo sendo realmente formado em nós. A voz do Espírito Santo sendo cada vez melhor reconhecida. O Espírito Santo não recebendo uma camisa de força em nossas vidas. Quantas vezes isso acontece? Porque nós fincamos o pé no que somos, no que queremos, nossa maneira, nosso tempo, nosso modo. Ah, se conheceras o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Então, em Marcos capítulo 11, versículo 11, nosso Senhor vai para Betânia. Entra em Jerusalém, montado no jumentinho, pronuncia aquela sentença terrível contra Jerusalém. E para onde ele vai? Ele pernoita em Jerusalém. Ele encontra alguma casa para dormir ali. Ele vai, quem sabe, dormir bem pertinho do templo.
Ah, irmãos, no início do seu ministério ele tinha dito a respeito do templo: não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Mas quando ele lamenta sobre Jerusalém, conforme Mateus 23, que já citamos, no verso 37, ele não mais chama o templo de casa de seu pai. Ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Vossa casa. E essa é uma palavra terrível para eles. Ele está dizendo: esta casa não tem nada a ver, nem com meu pai e nem comigo. Então, depois do Senhor ter entrado em Jerusalém, aclamado, o rei, Hosana, Marcos 11, versículo 10. Então nós temos agora o verso 11, que registra a quinta visita do Senhor a Betânia. E é dito assim: e quando entrou em Jerusalém, escute bem, no templo, tendo observado tudo. O que vamos fazer aqui é buscar no próprio livro de Marcos um outro lugar onde essa expressão, tendo observado tudo, ocorre. Para nós tentarmos entender o que o Senhor fez naquela tarde e início de noite. Então guarde bem aí no seu coração. Nosso Senhor entrou em Jerusalém, aclamado como rei, gasta a sua tarde e início da noite ali mesmo, sem dar nenhuma palavra, apenas observando. E quando ele termina a sua observação, ele pernoita em Betânia. Ele sai para Betânia. Esse é o quadro. Agora, o que significa tendo observado tudo? Veja no próprio Evangelho de Marcos. Volte umas páginas para o capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 34. Veja como foi a mesma palavra traduzida aí. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor. Uma frase enorme, né? Para representar aí só uma palavra na língua original. Significa, podemos dizer, usando ainda outras palavras, que o Senhor observou tudo meticulosamente e todos meticulosamente. Como observador que ele era. E que observador, que olhos ele tinha. Ele é descrito em Apocalipse como aquele que tem olhos como chama de fogo. Então, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor. É a mesma palavra usada para Marcos 11, 11. Então, quando nosso Senhor entrou em Jerusalém e entrou no templo, o que ele fez? Ele correu os seus olhos para todos que estavam ao redor, para tudo que estava ao redor, nenhuma palavra, só observação. Sabe qual é a nossa conclusão aqui? De angústia encheu o seu coração. Por quê? Os versículos 15 a 17 vão nos dizer. Já no outro dia, você vê que no verso 11 termina dizendo que sendo já tarde. Então nós podemos afirmar que nosso Senhor gastou aquela tarde, provavelmente o início da noite, observando, correndo seus olhos nas coisas, nas pessoas, no que estava sendo feito. Então ele vai pernoitar em Betânia. E então em Betânia ele pode ter comunhão dos seus sofrimentos. Creio que os irmãos se lembram do texto que nós lemos no primeiro dia e lemos outra vez mais. Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Isso é João 11, quando ele chama Lázaro do túmulo. Qual a próxima frase daquele versículo? E a comunhão dos seus sofrimentos. O Senhor mostrou o poder da sua ressurreição, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. Agora ele vai compartilhar a comunhão dos seus sofrimentos. Em Betânia, depois de ter passado uma tarde e um início de noite observando tudo. Companheiros de Cristo. Essa é a nota. Guarde essa nota. A quinta visita do Senhor a Betânia fala de companheirismo com Cristo. E esse é o nosso chamamento. Mais do que sermos filhos, sermos companheiros. Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Alguém já disse que nós não podemos, quase que nós não conseguimos acreditar nesse versículo, né? Sabe por quê? Porque Jesus saiu da casa de Marta com fome. Isso era praticamente impossível. De qualquer outra, talvez seria, mas não de Marta. Marta era aquela que, sobretudo, se preocupava com o estômago do nosso Senhor.
Mas o Senhor saiu com fome de Betânia. Mas nós não temos dúvida que essa fome não era de alimentos, porque Marta não permitiria. Nosso Senhor saiu dali satisfeito fisicamente, mas Ele saiu com uma fome imensa. Que fome é essa, irmãos? De encontrar algo em Jerusalém. Encontrar algo em Jerusalém. Então, pelo caminho, o Senhor dará um sinal muito claro que a figueira é uma figura da nação de Israel. É um texto, às vezes, à primeira vista, difícil de ser interpretado. Mas, à segunda vista, não. Porque a figueira narrada aqui, a figueira naquela região, era uma figueira que produzia primeiro figo, depois folha. Então, quando Nosso Senhor vê que aquela figueira tinha folha, Ele estava admitindo que ela tinha fruto. Compreendeu? Então, quando Ele se achega àquela figueira, Ele encontra só folhas e mais nenhum fruto. Então, Ele amaldiçoa a figueira. E aquela é uma figura exata da nação de Israel. Não tinha frutos, apenas folhas. Em tempo de fruto, sem fruto. Apenas folha, apenas aparência. Então Ele amaldiçoa aquela figueira. É um veredito sobre Israel. Nunca mais haja fruto de ti. Ó, irmãos, que palavras sérias essas. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, nós não estamos exatamente agora aqui interessados, agora, aqui, nesse momento, interessados em Israel. Nós estamos interessados na igreja. Então, que o Senhor nos ajude a interpretar o sentido espiritual dessas verdades. Porque com relação a cada assembleia do Senhor, a verdade é a mesma. Se nós estamos em tempo de frutos, mas não temos frutos, então o Senhor tem que tomar outras atitudes conosco. Ele, no seu amor, insiste conosco. Ele tem aliança conosco. Mas Ele nunca age de modo a violentar as nossas vontades. Ele deseja ser querido, recebido, desejado por nós. Para que então Ele tenha lugar para fazer o que o seu coração deseja. E o que vai significar para nós a máxima realização. Porque não há realização maior do que sermos companheiros dEle. E nos gastarmos para Ele. E nos derramarmos a Ele. E vivermos dEle, e nele, e por Ele. Você se lembra que Abraão levantou 4 altares na sua vida, não lembra? Na sua história com o Senhor. O primeiro altar fala de viver para Deus. O segundo altar fala de viver com Deus. Viver de Deus. O terceiro altar, Hebron, fala de viver com Deus. E o quarto altar, em Moriá, fala de viver em Deus. Que precioso. Somos chamados para viver de Deus. Para viver para Deus. Para viver com Deus e, finalmente, para viver em Deus. Então, versículo 15. E foram para Jerusalém. De onde? De Betânia. Então o Senhor está saindo do ambiente onde Ele pôde compartilhar seus sofrimentos. Ele está saindo da casa dos seus companheiros, depois de ter tido um dia anterior terrível, de angústia, de desolação, nada em Jerusalém. Mesmo observando tudo, nós vamos ver já o que ele viu. Então ele sai no dia seguinte, agora para fazer algo. Primeiro ele observou tudo, agora ele vai fazer algo. Então, verso 15, foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Bom, irmãos, nosso Senhor não é temperamental. Nosso Senhor não é intempestivo. Nosso Senhor tem absoluto domínio próprio. Ele é Deus, Ele é santo. Então aquilo que Ele fez demonstra a ira santa de seu coração. Nós temos que ter muito cuidado com nossa ira. Não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Mas não com relação ao nosso Senhor. Nosso Senhor tinha uma ira sem pecado, uma ira santa. Então o que de melhor Ele podia fazer em Jerusalém era exatamente isso. Chega de discursos, chega de palavras. Quantas vezes Ele demonstrou sua misericórdia, seus desejos, seu aconchego. Seu coração agora não é diferente. Nós acabamos de ouvir um ar
E aquele A não é um A hipócrita. É um A do mais profundo do seu coração, é uma dor, é um lamento. Ah, se conheceras. Mas junto com essa dor, dor de aliança, lamento de aliança, mas ele tem que fazer algo. Então ele expulsa os cambistas, ele vira as mesas. Quando nós estivemos juntos há um mês atrás, nós compartilhamos em uma única sessão um pouco sobre o livro de Malaquias. Creio que alguns irmãos se lembram. Aquele é o quadro que o nosso Senhor Jesus viu. Os sacerdotes infiéis, havia um completo desprezo pelas coisas do Senhor. Se formos resumir Malaquias em 2 palavras, nós diríamos formalismo e ceticismo. Os sacerdotes eram formalistas. Eles faziam o serviço pelo serviço, não tinham nenhuma relação com Deus, nenhum temor a Deus. Eles consideravam a mesa do Senhor imunda, palavra que Malaquias usa. Então, por um lado, formalismo, serviço sacerdotal imundo, sem realidade e desagradável ao Senhor. E por outro lado, eles eram céticos com relação a Deus. Eles disseram palavras terríveis com relação a Deus, acusaram Deus de ser omisso no juízo, inclusive. É um terrível livro, aquele terrível livro de Malaquias. 400 anos antes da encarnação do Senhor. Então, o que o Senhor encontra em Jerusalém é aquele quadro. Então, essa é a atitude que ele toma. Como nós poderíamos aplicar isso para as nossas vidas? Para a vida da igreja, para a nossa hora e nossa história. Bom, irmãos, creio que aqueles mercadores e cambistas são uma figura óbvia daquilo que Paulo descreve em 2 Coríntios 2 assim. 2 Coríntios 2, 17. Paulo diz assim: nós não estamos, como muitos, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, o que significa mercadejar na casa de Deus? A palavra que Paulo usa lá em 2 Coríntios 2,17 para mercadejar, na língua original é adulterar ou misturar. Essa é a palavra. Nós não estamos como muitos misturando a palavra de Deus. Misturando com o quê? Misturando com filosofias, misturando com psicologia, misturando com um monte de lixo, como tem acontecido hoje em dia no cristianismo. Então perdemos o valor, a pureza, a riqueza e o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Nós já citamos isso algumas vezes, irmãos. A frase é forte, mas às vezes é bom nos recordarmos dela. Principalmente porque ela foi dita há mais de 100 anos atrás. Há quase 100 anos atrás. Se for ser mais exatos, aí uns 65 anos atrás, mais ou menos. Para 70 anos. Um homem de Deus chamado A.W. Tozer. Ele disse assim: no seu tempo, nos nossos púlpitos modernos, nós carecemos de mais profetas e menos palhaços. Muito forte a frase. O que ele quis dizer com palhaços? Aqueles que acham que o seu dever é entreter o povo. Palavras agradáveis. Paz, paz, quando não há paz. O Senhor nos ajude nisso, irmãos. Nós não estamos como muitos, mercadejando, adulterando, misturando a palavra de Deus. Isso é uma grande necessidade. Então, nosso Senhor viu aqueles que mercadejavam em sua casa. Ah, irmãos, a palavra de Deus. Como a palavra de Deus precisa ser recuperada na sua beleza, no seu vigor nos nossos dias. Nós tivemos mais uma vez, me permitam fazer isso assim, publicamente, tivemos mais uma vez aqui um contato com uma literatura, graças ao Senhor por ela, que tem sido mais ou menos difundida, precisava ser mais, por isso quero fazer isso aqui agora. Um clássico, graças ao Senhor por esse homem de Deus e por esse escrito de Watchman Nee, chamado O Ministério da Palavra de Deus. E ele vai dizer, talvez de uma forma única, que se nós queremos ter a palavra de Deus recuperada, a mensagem de Deus, nós precisamos de mensageiros adequados. Compreende, irmão? Sim, o Senhor pode usar até uma mula, mas você não tem nenhum livro aqui que chama O Livro da Mula. O Senhor também pode usar Balaão, um profeta mercenário, um vidente. Não usou?
Mas também não temos nenhum livro aqui que chama Epístola de Balaão. Compreende o que eu quero dizer? Para que o Senhor tenha sua mensagem, Ele precisa dos seus mensageiros. Para que o Senhor tenha expressão de uma visão adequada do seu coração, Ele precisa de um vaso adequado. A visão é que molda o vaso. Que o Senhor nos ajude nisso. Sabe o que o livro de Esdras diz sobre o próprio Esdras? Lá no capítulo 7 de Esdras, no verso 10, está escrito assim: porque Esdras tinha disposto o seu coração. Veja, não é disposto o seu intelecto, não é questão de assentar num banco de seminário, não é questão de abrir 10 livros de teologia sistemática. Essas coisas podem ser boas, têm seu lugar, podem nos ajudar, mas é muito mais que isso. Esdras tinha disposto seu coração, e o coração significa a sede da sua personalidade. Tudo que ele era, desejos, afetos, tudo, gastando-se para compreender a palavra do Senhor. Esdras tinha disposto seu coração para, escute agora, 3 coisas. Número 1, buscar a lei do Senhor. Irmão e irmã, você tem buscado a palavra do Senhor diariamente? Buscado a palavra do Senhor? Se nós não buscamos a palavra do Senhor, qual será o nível de nossa realidade espiritual? Qual será o nível de nossos relacionamentos? Qual será o nível das reuniões da igreja? O quanto poderíamos experimentar do falar do Espírito Santo? Esdras dispôs seu coração para buscar a lei do Senhor. Mas ainda não basta buscar, buscar é o primeiro passo. O segundo, cumprir. Cumprir significa obedecer. É nós não entristecermos o Espírito Santo em nossas vidas, mas obedecermos aquilo que o Senhor tem reivindicado de nós. E aí me permita um parênteses aqui rápido. Uma das coisas lindas sobre a palavra de Deus é, quando na palavra de Deus nós recebemos uma ordem, junto com ela vem o poder para cumpri-la. Isso é o que é de mais maravilhoso. E como nós precisamos aprender isso, irmãos? Sabe por que é assim? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Graças ao Senhor. Imagina o Senhor dando ordem para nós assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É uma ordem muito elevada. Colossenses 3:5. E nós entraríamos em completo desespero. E ele vai até mostrar alguns aspectos específicos. Ele vai dizer: faça morrer a prostituição, a lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. E nós entramos em desespero. Ai de nós. Mas não, irmãos. A palavra do Senhor tem poder em si mesma. E é por isso que no mesmo livro e no mesmo capítulo 3, mais à frente, vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Graças ao Senhor. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade, dentro em meu coração está a tua lei. Quem foi esse homem? Nosso Senhor Jesus. E podemos nos apropriar de tudo isso por causa do Espírito Santo. Ó, irmãos, é a palavra de Deus que restaura nossas almas. Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura almas. Não apenas salva almas, restaura almas. Restaura a nossa maneira de pensar, nossos desejos, nossos sentimentos. Entra nos aspectos mais profundos de nossa personalidade. Não nos despersonaliza, mas nos salva de nós mesmos. Que maravilha a palavra de Deus. A palavra de Deus nos cura de depressão, nos cura de ansiedades. Aquele texto tão conhecido de Mateus 6, nosso Senhor usa 6 vezes a palavra ansiedade, num texto muito curtinho. Mateus 6, de 19 a 35. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis, não vos preocupeis. É a mesma palavra na língua original. O Senhor nos ajudando a conhecê-lo realmente como Ele é, conhecer o poder de sua palavra. Observai, considerai. Lembra o Senhor? É a sua palavra. Considerai, observai. Porque só a palavra de Deus tem poder para curar nossas ansiedades. Então, irmãos, não foi isso que nosso Senhor Jesus viu no templo. Sacerdotes que deviam ser, eram, por designação de Deus, os mestres no Velho Testamento. Já falamos isso. Quem eram os responsáveis pela palavra de Deus no Velho Testamento? Sacerdotes. Além dos profetas. Mas os profetas, digamos, faziam um trabalho maior, o trabalho da visão, o trabalho profético.
e os sacerdotes faziam um trabalho de ensino. Compreendeu a diferença? Os mestres eram sacerdotes. O que o Senhor vê os mestres fazendo? Corrupção, recebendo propina dos mercadores para poder aprovar sacrifícios desaprovados. Então, esse foi o primeiro quadro, mercadejando. Então, sem dúvida, hoje nós aplicamos isso com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus precisa nos salvar de toda mistura, para que então ela possa trabalhar eficazmente em nossas vidas, em nosso reunir, em nossos relacionamentos. Mas o que mais o Senhor viu no verso 16, veja, Marcos 11, 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Talvez você já tenha lido esse versículo. Parece que não tem nada nele, não é? É só um item aí a mais, uma narrativa. Mas não, tem algo precioso aí. O que significa isso? Significa que, nos tempos do Velho Testamento, a área do templo era uma área sagrada. Claro, o templo era sagrado. Então, tudo que concerne ao templo era sagrado. Os sacerdotes, as vestes sacerdotais, as ofertas, os móveis do templo, tudo aquilo era sagrado nos tempos do Velho Testamento, tipo de Cristo. Agora, nessa ocasião em que o Senhor observou esse serviço, o que ele viu? Ele viu pessoas comuns, carregando fardos comuns do seu dia a dia, um vaso de água, um feixe de alguma coisa, e transitando pela área do templo. Então, o princípio qual que é? Como isso se chama? Profanação. Essa palavra profanar, na nossa língua portuguesa, ela tem origem do latim. É uma composição de duas palavras. Profanum. Esse fanum significa templo. E esse pro significa ao redor. Então, profanum fala de uma área ao redor do templo, que não é a área do templo. Então, aí a derivação para essa palavra profanar, que significa considerar algo que é sagrado como sendo comum. Isso é profanar. Considerar o que é santo como sendo comum. Então, nosso Senhor não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Agora fica claro. Agora, trazendo isso para um princípio espiritual, o que seria aplicável às nossas vidas? Abra, por favor, em Hebreus capítulo 12. Veja a palavra que é usada aqui. Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Agora, ouça bem o verso 16. Nem haja algum impuro ou profano. Aqui está a palavra. Como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, qual foi a segunda coisa que o Senhor viu no templo? A primeira foi o mercadejar. A segunda foi o profanar. E nosso Senhor havia visto isso no dia anterior. Quando ele, tendo observado tudo, sendo já tarde, foi para Betânia com os 12. E no dia seguinte ele volta para Jerusalém, para então exercer seu juízo diante dessas coisas. Lembrando o que compartilhamos, como já falamos há um mês atrás. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Mas, irmãos, o que há aqui de precioso nesse juízo é que é um juízo feito pelo Deus da aliança. Juízo, nesse caso, é um reflexo imediato de seu amor. Por isso ele julga. Ele não passa por alto. Porque ele é um Deus de aliança, um Deus fiel, um Deus que nos ama e um Deus que deseja purificar a sua casa. E que nós respondamos, então, aos seus propósitos. Então ele julga. E o seu juízo há de começar pela sua casa. Então, irmãos, nesses dias que nós vivemos, isso devia ser objeto de nossas orações. Hoje de manhã foi lido por uma irmã aquele lindo Salmo 19. Uma das coisas que diz lá, sobre a palavra de Deus, se referindo a ela como juízos, é ela que nos julga, é através dela que Deus nos julga.
Então é dito, os juízos do Senhor são verdadeiros. E todos, igualmente, justos. Agora, olhe mais. São mais desejáveis do que ouro depurado. Irmãos, nós temos desejado os juízos de Deus sobre nossas vidas. Eu nunca vi numa reunião irmãos orando, julga-nos, Senhor. Mas precisamos, amados. Em pequenos grupos. Senhor, julga a tua casa. Senhor, passa-nos pelo teu fogo. O Senhor disse que seu juízo há de começar pela sua casa. Queremos que o Senhor faça isso conosco. Mas, irmãos, entenda esse juízo. É um juízo sobre sua família. É um juízo que vai expor o nosso coração para tratar com aquilo que ofende o Espírito Santo e nos causa falta de realidade espiritual. Ou seja, é um juízo santo. É um juízo de cirurgião, tirando doenças, tumores. Graças ao Senhor, porque seus juízos são verdadeiros, são igualmente justos, e que sejam por nós desejados, mais que ouro depurado, e que nós os saboreemos como mais doces que o mel e o destilar dos favos. Assim deveria ser. Então, essa foi a realidade que o Senhor encontrou ali em Jerusalém. Agora, nós vamos concluir com a última menção do Senhor em Betânia, a última visita. Por isso lemos Lucas 24, verso 49, e Atos capítulo 1, que descreve com mais detalhes essa última visita. E aí tiramos mais algumas lições enquanto estamos no término do nosso tempo. Irmãos, então o Senhor conduz Betânia para essa etapa final. Quando ele é ascenso ao céu, ele ascende de Betânia. O que essa última visita tem para nos dizer? Vamos procurar da maneira a mais didática e aplicada possível colocar isso. Em primeiro lugar, o Senhor escolheu Betânia para se despedir. Ele tinha seu grupo de discípulos, ele poderia ter feito de qualquer lugar sua ascensão, mas ele os levou, Lucas 24, 50. Então os levou para Betânia. Mas veja que imediatamente antes, no verso anterior, 49, ele faz uma promessa, que diz respeito ao Espírito Santo. E então ele os leva para Betânia, ascende ao céu, e eles ouvem aqueles dois varões ao lado deles, como descreve o livro de Atos, Lucas, em Atos, que faz a eles uma promessa e dá a eles uma garantia. Varões galileus, por que estáis fitando as alturas? Esse Jesus. Essas palavras também são muito preciosas. Para que eles soubessem que é aquele mesmo, é Ele mesmo, o mesmo Senhor. Aquele que caminhou com eles. Aquele que pediu para Tomé tocá-lo. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como viste subir. Você sabe que isso tem dado um pano de fundo para muitas interpretações sobre a voz do Senhor. Não é esse nosso encargo aqui. Mas é mostrarmos o que significa para Betânia a ascensão do Senhor. Duas coisas, então. A primeira coisa está em Lucas 24, 49. Quando de Betânia o Senhor ascende, então estava claro para eles que eles iriam receber o Espírito Santo. Porque nosso Senhor falou, não se ausentem da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ele já tinha dito para os seus discípulos, na intimidade, pouco tempo antes. 40 dias antes, ele tinha dito aos seus discípulos, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E ele é o Espírito da verdade, que habita convosco, mas ele estará em vós. Então, quando nosso Senhor ascende ao céu, por um lado, nós fazemos uma primeira relação, Betânia e o Espírito Santo. Ah, que relação importante é essa, irmãos? Não podemos ter Betânias sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo no sentido de habitação, é o Espírito Santo que constitui Betânia e é o Espírito Santo que conduz Betânia aos interesses do Senhor. É o Espírito Santo que conduz Betânia à maturidade. E aqui nós estamos nos referindo às igrejas do Senhor, às assembleias do Senhor. Então não há Betânia sem a habitação do Espírito Santo e não há
interesses do Senhor realizados em Betânia sem a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo é o tesouro que nós temos. Ele não é um dom do Pai e do Filho para nós, ele é o dom. Recebereis o dom do Espírito Santo. Espírito de habitação, graças ao Senhor. Então que nós sejamos guardados com relação a entristecermos o Espírito Santo. Não entristecê-lo, não resistir a ele, não ultrajá-lo e não apagá-lo. São as palavras usadas no Novo Testamento. Então, Betânia e o Espírito Santo. Segundo, Betânia e o reino de Deus. Uma segunda relação muito importante e muito interessante. Porque nosso Senhor passou 40 dias junto com seus discípulos falando o quê? Lucas vai dizer, em Atos 1, coisas concernentes ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde o nome de Deus é exaltado. Onde a vontade de Deus é realizada, ou é obedecida. E é o lugar onde a glória de Deus é manifestada. Esse é o reino de Deus. Reino de Deus é uma esfera espiritual. Onde seu nome é exaltado, sua vontade é feita e sua glória é manifestada, aí é o seu reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, que ali, em Romanos 14, 17, tem a conotação de santidade. Ou seja, o reino de Deus é caráter. O reino de Deus é justiça, caráter. Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade espiritual. Não é comida, não é bebida, mas é justiça, santidade, caráter. Depois diz paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, como esse versículo é maravilhoso. Porque a palavra alegria está ali. Sabe o que disse certo irmão uma vez? Alegria não é um sentimento. Alegria é uma marca de maturidade cristã. Oh, irmãos. Então, aquela frase que uma outra irmã disse, já citei aqui, de Aspen Lewis, certa vez. Nós, cristãos, não temos alegria. É a alegria que nos tem. Nós moramos na alegria. Esse é o reino de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, realmente, a alegria é marca de maturidade. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Nosso Senhor Jesus, quando se apresentou na terra, essa foi sua mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. O que ele iria trazer para nós? Então, ele iria trazer para nós justiça. Ou seja, o reino de Deus é a esfera onde o nosso caráter é moldado à semelhança do caráter de Cristo. Justiça. O reino de Deus é paz. Ou seja, nós conheceríamos por causa da justiça de Cristo, paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Efésios 2, porque Ele é a nossa paz. O reino de Deus é justiça, paz e, finalmente, alegria no Espírito Santo. Então, a segunda relação, Betânia e o reino de Deus. Ou seja, Betânia é a expressão terrena do reino de Deus. Porque há uma expressão universal, há uma expressão celestial, mas graças ao Senhor, há uma expressão terrena. Qual é a expressão terrena do reino de Deus? Jerusalém? Não. Betânia. Então, Betânia e o Espírito Santo, número 1. Betânia e o reino de Deus, número 2. Número 3. Betânia e a vinda do Senhor. Irmãos, Betânia tem que ser o lugar onde nosso Senhor Jesus é desejado no que concerne a sua segunda vinda, a sua vinda pessoal. Paulo escreve assim em 1 Coríntios 16, verso 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Ponto. Maranata. Você vê o que o versículo diz? Que se nós realmente amamos o Senhor Jesus, nós temos um maranata em nosso coração. Embora nós saibamos que sim, o reino de Deus está aqui na igreja. Sim, o Espírito Santo está aqui, mas Ele não está aqui. E qual é a nossa esperança? Irmãos, que cuidado nós temos que ter aí. Se nós perguntássemos assim,
se nós pudermos responder ao coração do Senhor sendo Betânia para Ele. O Senhor nos encher de suas riquezas, revelação de Cristo maravilhosa, dons do Espírito Santo. Então, bastaria, nunca bastará. Nosso irmão Otmani escreveu aquele lindo livro, Desde Betânia, hino, Desde Betânia. Todas as estrofes são maravilhosas. Numa delas ele diz assim: mesmo na paz, me sinto tão sozinho. Por ti eu suspiro em meio do prazer. E jamais a minha alma tem satisfação total. Pois o teu rosto, amado, não consigo ver. Com sua terra sonha o peregrino. Sabe o que Paulo escreveu em Filipenses 3? A nossa pátria está nos céus. A palavra pátria ali é cidadania. Nós cristãos vivemos aqui na terra com passaporte, porque a nossa cidadania está nos céus. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos. Será que temos aguardado, irmãos? Parece às vezes que toda a nossa esperança é a igreja, e as coisas que o Senhor tem para realizar na igreja, mas não é. A nossa viva esperança é o nosso Senhor Jesus mesmo, é vê-lo, é estar com Ele. João, depois de ter vivido tanto, se gastando pela obra de Deus, edificando igrejas, já bem velho, sabe o que ele escreve na sua epístola? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E no que nós entraremos? Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está escrito o nome dele. Irmãos, você não acha que uma noiva devia gemer pelo noivo? Devia ser grata, e dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão maravilhosa. Teu Espírito, tua comunhão, os irmãos, a igreja, que riqueza nós temos, a palavra de Deus escrita, mas o Senhor não está aqui. Com sua terra sonha o peregrino, com sua pátria o exilado além. Distante o noivo pensa em sua amada, de amados pais saudade os filhos têm. Assim também anelo ver teu rosto, ó meu querido e amado Salvador. Ah, se eu pudesse agora tua face ver, até quando esperarei por ti, ó meu Senhor? Então aqui a terceira relação, Betânia e a vinda do Senhor. Irmãos, sejamos cuidadosos. Nossa esperança não é a igreja e nem a obra de Deus. Nós temos uma esperança superior. É o Senhor Jesus mesmo. É estar com Ele, porque nós somos dele. Ajude-nos o Senhor para que isso seja resgatado em nós. Então, quando o Senhor os leva para Betânia, Ele ascende de Betânia e Betânia ouve a promessa. Por que Betânia ouve a promessa? Porque isso deveria ser escrito no coração dela. Quando o Senhor Jesus partiu, o coração de João, que estava ali em Betânia, um dos discípulos do Senhor, se tornou o coração de uma viúva. Quando ele escreve o seu Apocalipse, no capítulo 18, ele fala sobre uma religião apóstata, que perdeu a realidade espiritual e que se conformou à terra. Ele chama essa realidade de Babilônia espiritualmente. E ele diz que a característica de Babilônia é a seguinte: estou assentada como uma rainha. Você vê? Viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. A igreja é exatamente o contrário. A igreja não está sentada como rainha. A igreja está sentada aos pés do Senhor. A igreja está sentada como serva. A igreja é viúva, porque o seu Senhor não está aqui. Nós temos o Espírito Santo, nós temos comunhão com Ele, mas não estamos face a face com Ele. E esse deve ser o nosso gemido. Ora, vem, Senhor Jesus. A igreja é viúva. E a igreja, sim, vê pranto.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Haverá um dia que Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Por enquanto, o que Ele faz? Com aquelas lágrimas que respondem ao seu propósito, o salmista vai dizer que Ele recolhe no seu odre. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Betânia, nessa última visita, estabelece, sem dúvida, pelo menos essas 3 relações. Betânia e o Espírito Santo. Não pode haver Betânia sem o Espírito Santo. Betânia e o reino de Deus. Graças ao Senhor. O reino de Deus é o testemunho de Deus, de que Ele é o Rei entre nós, é o Senhor entre nós. E terceiro, Betânia é aquele povo que aguarda ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus, para que nossa esperança então seja consumada naquele que é, que era e que há de vir. Continue o Senhor falando no nosso coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós que estávamos extraviados, fomos chamados por Ti para ser Betânia para Ti. Ah, Senhor, que privilégio indizível para nós. Senhor, pelo Teu favor e graça, ajuda-nos a responder o que está no Teu coração. Ah, Senhor, por favor, derruba as ilusões de nossas vidas, descaminhos, devaneios, extravios. Ah, Senhor, afina-nos, alinha-nos com Teu propósito eterno. Dá-nos um coração verdadeiramente de noiva para Ti, Senhor. E enquanto, Senhor, estamos aqui Te aguardando, renova cada manhã um sonoro maranata nos nossos corações. Nós sabemos que o dia do Senhor se aproxima. Ajuda-nos a não lançar expectativas nessa terra, Senhor. Não vivermos para a obra e nem para a igreja, mas por Ti mesmo. Ganha nosso coração, Senhor. Mas também nos ajuda, enquanto estamos aqui, a cuidarmos uns dos outros, a nos relacionarmos de maneira digna do Senhor, a oferecermos para Ti um lugar de aconchego, e queremos ser Teus companheiros, Senhor, além de filhos. Nos ajuda nisso. Queremos compartilhar Teus sentimentos, Tuas aflições, em nossa carne, a favor do Seu corpo, que é a igreja. Glórias ao Teu nome, Senhor. Continua falando ao nosso coração, Te pedimos. Que não viremos essa página em nossas vidas, Senhor. Mas mantém Tuas palavras fixas em nosso coração. Leva-nos a mais em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde Betânia, quando nos deixaste, saudade imensa inundou meu ser. Não tenho mais tocado a minha harpa, como tocar se a Ti não posso ver. Na solidão da noite tão profunda, fico em silêncio e calmo a meditar. Nesta distância, pois de mim tão longe estás, e há quanto tempo prometeste regressar. Sem lá recordo Tua manjedoura, olhando a cruz não posso me alegrar. E Tu me lembras o meu lar futuro, mas é a Ti quem mais quero encontrar. Sem Ti não tem sabor minha alegria, doçura e encanto aos hinos vem faltar. Vazios são meus dias, pois aqui não estás.
demores a voltar. Embora aqui tua presença eu goze, de ti saudade estou sempre a sentir. Mesmo gozando teu amor imenso, anseio pelo dia em que has de vir. Mesmo na paz me sinto tão sozinho, por ti suspiro em meio do prazer. Jamais minha alma tem satisfação total, pois o teu rosto amado não consigo ver. Com sua terra sonha o peregrino, com sua pátria o exilado além. Distante o noivo pensa em sua amada, de amados pais saudade os filhos têm. Assim também anelo ver teu rosto, ó meu querido e amado Salvador. Ah, se eu pudesse agora tua face ver, até quando esperarei por ti, ó meu Senhor? Tu lembras que buscar me prometeste, e junto a ti em breve me levar. Mas tantos dias e anos já passaram, cansado estou e peço te lembrar. Tuas pegadas vejo tão distante, e quanto tempo ainda vai passar? Ansioso clamo a ti, peço, ó Salvador, ó não demores, vem Senhor me arrebatar. O dia nasce, morre assim as noites, e quantos santos já não estão aqui. Tanto esperaram pela tua volta, e há muito tempo estão dormindo em ti. Ó meu Senhor, por que não manifestas? Espesso véu está a te ocultar. Quantos remidos teus estão a te esperar? Será que a nossa espera não vai mais findar? Sei que também anseias por voltares e arrebatar os redimidos teus. Por isto peço, não mais demorares, depressa vem levar-nos para Deus. Ó vem Senhor, a tua igreja clama, não ouves tu a noiva te chamar? Olhando o céu saudosa, diz a suspirar: amado noivo, não demores a voltar.